Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Espero que todos tenham sobrevivido, né, ao dia de hoje e tenham passado no teste com relação à carteira, né, o balanceamento da carteira, e também esteja aí até otimista com relação ao surgimento de oportunidades. Sem enrolação, nós vamos dar aqui o resumo semanal, tá? Os ativos que eu estou de olho, ordens que eu tenho, também novas ordens que eu posso realizar. Além disso, vou falar um pouquinho sobre a Auren Energia e um ativo de petróleo, né? Uma petrolífera brasileira que eu estou de olho, mesmo não pagando dividendos, grandes dividendos, tá? Então, vamos começar falando do que aconteceu, né? Ontem, na verdade, você já teve a reação do mercado com relação ao Trump e os tarifaços do Trump. O Brasil se beneficiou disso com a Argentina. Acredito que esse evento pode ser benéfico ao Brasil, porque foi um dos menos taxados, né, ali em proporção aos outros países, pelo menos em percentual, só que o Brasil, em compensação, tem menos, né, relação de importância para os Estados Unidos. No final, isso foi benéfico, tá? E pode nos ajudar aí no sentido de evolução econômica. Hoje, Ibovespa, que ontem passou ileso as quedas do mercado global, caiu bastante, né? Mais de 2%, a maior queda no ano. Não teria como passar batido dessa vez, uma vez que o índice do medo, né, em relação à recessão, eu trouxe um vídeo aqui quarta-feira falando sobre recessão. E esse tema, pessoal, deve ser comum nos próximos meses, nos debates econômicos, falando nas mesas também de análise, vão perceber cada vez mais esse tema se tornar recorrente por parte dos analistas, tá? Aí a questão de você ter uma recessão no curto prazo. E o medo, né? O índice do medo, S&P 500 VX, não, o VIX, 50% de alta aí, a variação só hoje em 15%. Então, o mercado está panicando no curto prazo. Vamos começar olhando alguns setores, tá? A variação hoje negativa, muito forte no segmento de minério e siderurgia, né? Petróleo também, que saiu dos $80 por barril para casa dos $60. Nós tivemos hoje, em compensação, né, os ativos de dividendos se provando mais uma vez serem resilientes. Mesmo assim, né, algumas oportunidades podem começar a surgir. Por exemplo, segmento de mineração, a Vale claramente é o destaque ali, com queda de mais de 4% hoje, dando a variação negativa de 12 meses nos últimos 12 meses de 5%. Semin 3 também no 5,67, 2% de queda, ainda assim é 22 positivo nos últimos 12 meses, aí destaques do segmento de minério de ferro. Bancos hoje, sendo ali ainda resilientes, né, hoje, para você perceber que Bradesco caiu 1%, Itaú 2%, Banco do Brasil caiu aí 1,79%, fechou ainda nos R$ 28, mesmo tendo um volume considerado ali da média, 400 milhões de liquidez no dia, é ainda positivo nos últimos 12 meses. Agora, o segmento de petróleo sofreu muito, tá? Segmento de petróleo sofreu bastante. Petro 4, né, recuando aí um pouco mais de 3,92% hoje. Um grande volume, né, 2,99 bi só na Petro 4 negociada, ainda assim é positivo, né, 11%. Prio 3 é o ativo que eu estou de olho, eu vou falar no final por que eu estou de olho na Prio. 8% de queda hoje, né? Só hoje. 32% negativo nos últimos 12 meses, é um ativo que vai me chamando a atenção. Não quer dizer que eu entraria comprado forte, não, mas vamos acompanhando e estudar o ativo mais de perto, trazer vídeos mais constantes aqui no canal, tá? Em siderurgia, Gerdau, né, tanto GGBR4 como Goal 4 sofreram bastante hoje, né, um dos ativos que são mais prejudicados com o tarifaço do Trump, e estão negativos aí no ano, tá? GGBR4 17%, igual ao 4 um pouco mais aí de 18% negativo. E quem se safou, entre aspas, foi o segmento de seguros, né? Então, hoje, BB Seguros nos 40, mantida aí os 35% de alta nos últimos 12 meses. Caixa Seguridade, ainda assim, né? No 0 a 0 e deve ter agora a oferta de ações, que pode impulsionar talvez uma queda. Porto Seguro também 1%, uma queda aí relativamente baixa em relação à cotação de hoje desses outros ativos. Segmento elétrico também com poucas baixas, tá? Vamos começar falando das minhas ordens, sem enrolação com relação a esses cenários.
pequenas ordens, tá? Mas para tentar aproveitar, nos R$ 50 eu começo novamente novos aportes em Vale. Banco do Brasil, nos R$ 26,50, novos aportes. Engie Brasil e Semin, um pouco mais aí mais elástico, né? Lá nos 34 e Semin 3 nos 4,63. Aqui não deu para trazer, mas eu tenho ordens em ISA Brasil, ISAE, que já entraram, tá? Se eu não me engano, eu trouxe no vídeo do resumo semanal da semana passada, e também, né, acredito eu, que novos apostas ali na casa dos R$ 21,50, R$ 21 para a utilização tanto do caixa como também dos dividendos acumulados dos últimos anúncios, tá? Para começar falando da Vale em relação ao pensamento, sem nenhum, né, tipo de perda de vantagem competitiva, na minha opinião, 3,99% de queda hoje. A Genial, né, acredita que há potencial da Vale recuperar tudo isso. Claro, na minha visão, hoje, né, se você pegar a tese da Vale, é uma tese que, frente, né, às relações comerciais, ela tem um pé lá na América, né? Nos Estados Unidos ela tem uma parte da receita nos Estados Unidos, mas, né, ainda assim, países, né, com tarifas no segmento asiático, como é o caso do Vietnã, né, poderá, né, ter aí menor, né, estratégia comercial, né, com a China, no caso, se esquivar ali. Então, será mais na lata, né? Claro que hoje a China retaliou, porém, isso deve ter impacto sim na China e, né, impactos na Vale. Minério de ferro, o mais interessante é que o minério de ferro não caiu tanto, né? Está ainda ali na base dos US$ 100. Então, é um fator que chama atenção a resiliência, e isso deve se provar em meio aos outros ativos, né? Vamos acompanhando de perto como que irá se desenrolar tudo isso. Por que eu estou um pouco mais otimista com o Vale em 2025, pensando até em aportes maiores? É a questão do ativo, né, que ela tinha aí, sendo a Aliança vendido, tá? 70% vendido, ficou com 30% para um dos fundos da BlackRock, tá? Essa joint venture deve firmar boas perspectivas para a Vale e deve trazer aí um valor bem interessante de dividendos, até R$ 4 bilhões, pensando em dividendos em potencial estimado aí no ano de 2025 ou 2026. Então isso nos ajudaria tanto comprar mais ações, como também ajudaria aí também nas novas oportunidades que podem surgir. Com relação à Auren Energia, pessoal, a Auren Energia por um momento está congelado na carteira, acompanhando tudo isso que está se desenrolando, não muito otimista com a Auren Energia. Aquele otimismo passou, na minha avaliação, quando a compra da AES Brasil se concretizou, né, ou foi aí oficializada. Acredito que a Auren Energia pagou um preço até um pouquinho acima do justo pela AES Brasil, é o que parece no curto prazo, pela questão da alavancagem, tá? O principal fator que eu acho que o investidor que tem que observar é que a Auren Energia se penalizou no curto prazo para tentar atrair um valor, uma vantagem competitiva de longo prazo. Esse é um fator, tá? Esse é um fator. Acredito eu, hoje, olhando, que a Auren Energia poderia ter feito movimentos mais interessantes, mais técnicos, interessantes, e utilizado o seu caixa. 6 bilhões de caixa não é qualquer empresa que tem para gastar, tá? Poderia ter utilizado melhor esse caixa. Claro que sou eu falando, né? Essa tese pode se provar muito no longo prazo, mas a minha humilde opinião hoje, olhando, é que ela poderia ter buscado outros ativos com preço melhor que a AES Brasil, ou até pedido preço melhor na AES Brasil, comprando ativos ali que fazia talvez mais sentido, tá? A Genial fez um relatório muito bom, sugiro a leitura por parte dos investidores, tá? Eles mantiveram aí a recomendação em Auren Energia, em manter na carteira, um preço-alvo de R$ 9,00. Então, hoje, eles acreditam no EV/EBITDA no final de 2025 em 8 vezes, né, estimado, num PL de 29 vezes e um fluxo de caixa dividido pelo valor de mercado em 3,4%, tá? Sendo que a TI real, retorno real, de 12%, ou seja, se você considerar hoje IPCA, né, ou a taxa de Selic aí,
você teria um fator até que positivo em relação à inflação, só que menor que a taxa de juros, tá? Então, pelo menos hoje, eles tiveram estimativa aí também de DRE, no qual o lucro líquido da Auren Energia dobraria de 25 para 26. Me chamou a atenção isso, e mais que multiplicaria mais que 5 vezes, né? Quintuplicaria lá para 2028, né? Em 1 bilhão e 200 milhões para 2028. Mas tudo isso no papel, né? Vamos ver como que irá se desenrolar. É importante lembrar também que hoje a Auren Energia é a terceira com maior capacidade instalada. E aqui olhando o fluxo de caixa, que é o mais interessante, você percebe que o resultado financeiro, né, em 2025 deve ficar em mais de 1 bilhão negativo. Novamente 26, mais de 1 bilhão negativo, e 2 bilhões a partir de 27 negativo, e 28 também mais de 2 bilhões, reduzindo em 2029, segundo estimativas tanto da Auren Energia e da Genial. E o fluxo de caixa explodindo no ano que vem, 2026. Porém, o que eu acredito? Tudo isso tem que se provar agora, né? Até porque a companhia mudou totalmente o seu pensamento em relação a 2024 e 2023. Então isso tem que se provar como vantagens para o investidor fazer aportes maiores nesse ativo. Esse é o meu pensamento. Agora, mudando um pouquinho aqui, um ativo que tem um preconceito do mercado mais conservador, né? Um mercado que eu me incluo nisso, né? Um investidor mais conservador, que gosta de ver as teses se provando para fazer aportes maiores, é a Prio 3, tá? Um ativo que tem, na minha avaliação, um fator nas petrolíferas que é um controle sem o dedo do Estado. Hoje, nos R$ 33,90, só nesse pregão, quase 8% de queda, tá? Marcado tanto pela baixa na produção de março, 3,18 milhões de barris de petróleo vendidos, tá? Só que com uma queda de 3,5% em relação a novembro, tá? Então, assim, um ativo que me chama a atenção os indicadores, não paga dividendo de antemão, tá? Não paga dividendo, logicamente não paga um grande dividendo, poderia começar a pagar e mudar sua política no futuro, e o preço, claro, não será o mesmo, eu já tenho consciência disso, tá? É um ativo que não paga grandes expressivos dividendos, porém, no longo prazo, se mudar, o preço deve dobrar ou ter um preço superior. Esse é o pensamento. Por exemplo, negocia um PL de 2,94 vezes. Esse PL aqui deve subir, uma vez que se a produção cair, o lucro deve cair também, a tendência. Então, o lucro caindo, o preço caindo também, né? Mesmo assim, ou mantendo estável, PL mais alto. Então, eu acredito que esse PL vai para casa dos 4, 5 vezes. Ainda assim, é interessante para uma petrolífera. É importante lembrar que o petróleo saiu dos $80, né, barril, para a casa dos $60. Hoje negocia a 1 vez 17, né, aí o preço sobre o valor de patrimônio. E aqui olhando, né, ela já negociou a 3 vezes 2022, lá quando teve as eleições. E era aquela narrativa, né? Não, a Petrobras negociava abaixo de 1 vez o patrimônio porque é uma empresa aí que tem um governo, tá? Já a Prio, ela negocia com esse prêmio porque não tem um governo ali metido no meio. Hoje, né, isso é totalmente balizado, né? Podemos dizer assim. Aí olhando outros fatores, você tem um fator aqui que é o crescimento desse valor patrimonial por ação, em quase 3 vezes de 2022 para cá. Ou seja, é um ativo que tem crescido o seu patrimônio para o acionista. Agora, seria interessante a distribuição desse lucro por ação aqui também, que cresceu bastante em 3 anos, né? Claro que deve ter um recuo para R$ 8, R$ 9 em lucro por ação, ou até 10 nesse ano, porém é um número interessante para uma empresa que tem um retorno sobre patrimônio na casa de 39%, com um retorno sobre capital na casa aí de na média de 15%, 18%, sendo que 2024 foi muito ruim em 6%. Vamos acompanhando. Hoje ela negocia em quase 2 vezes dívida líquida, né, sobre EBITDA, ou seja, uma alavancagem considerável, sendo que você tem Petrobras com alavancagem menor, porém aquele fator prêmio, né, prêmio não participação do governo. O que falta para a Prio entrar de verdade no meu radar? Eu já vou dar aqui o meu pensamento. É ela anunciar uma política de dividendos pelo menos de 25%, né, o obrigatório, 25% de distribuição, né, aqui aos acionistas, sendo assim chamando a atenção do mercado, tá? No mais, pessoal,
antes de encerrar, é importante lembrar para você não deixar para a última hora a sua declaração do imposto de renda de 2025, tá? É importante você contar com um profissional de qualidade. Aqui nós temos o Roberto Kuabata, inclusive ele tem canal aqui no YouTube, especialista no assunto, mais de 2 décadas em carreira, né, lidando aí com empresas, PJ e tudo mais, grandes empresas, inclusive você tem investimentos em cripto ou lá fora, fale com o Roberto, não deixe para a última hora que ele está fazendo um preço camarada se você é inscrito aqui no canal. No mais, desejo a todos um excelente final de semana e que estejam preparados para a semana que vem, tá? Que pode ser de novas correções ou de oportunidades ou até mesmo uma virada de chave. Muito importante saber mensurar o caixa nesse momento, né? Saber tratar muito bem o caixa, como, né, o bom velhinho Warren Buffett tem feito ultimamente, né? Um caixa histórico em relação aos últimos anos. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião e coloque aqui o que você tem feito em meio a tudo isso. Bons aportes a todos e até o próximo.